Passa muito pela tua convicção, pelo que tu aprende e tu experimenta na tua carreira. Né? Eu acho que os anos todos que eu tenho desenvolvido a minha carreira, eles me deram, obviamente, experiências que se tu souber fazer as leituras corretas, isso vira conhecimento, né? Tu começa a conhecer as coisas. Quando eu chego no São Paulo, a primeira entrevista que eu fiz no São Paulo para ser contratado, o meu diretor, que é o Carlos Belmonte, ele diz: "Ô, Rui, um dos perfis que a gente destacou em ti é que tu está acostumado a trabalhar com pouco dinheiro. Então, isso significa que tu tem criatividade, que tu vai te adaptar ao clube." Eu digo: "Não, realmente, poucas vezes eu tive projetos que eu tinha muito dinheiro para..." Então, aqui a gente vai fazer um Moneyball. Me lembro que o Belmonte citou isso. A gente tem que identificar as qualidades do indivíduo e trazer para o processo mais amplo. E aí o que nós fizemos? Né? Nós fizemos exatamente isso. Quem é o Rafinha, se não um cara que ganhou tudo no futebol, que tem uma experiência, que é um cara que agrega no ambiente de uma forma avassaladora, ele toma conta do ambiente positivamente, né? E que realmente tinha participado de um processo de descenso, né? Que é impactante, né? Mas que tanto quanto o Alisson, individualmente, eram indivíduos tecnicamente que poderiam te agregar muito. Não só pelo lado humano, que os dois têm de uma forma muito forte, né? Tanto que são amigos, e tecnicamente. Porque se tu parar para pensar, o time do São Paulo é o Rafael, goleiro, que era reserva no Atlético. No Atlético Mineiro, que eu havia contratado quando foi a minha última contratação no Atlético. Aí você que era do rival, né? Aí tu vem o Rafinha, que foi contratado do Grêmio, que havia sido rebaixado. Depois tem Arboleda, que já estava lá, o menino de Cotia, que é um achado, lateral esquerdo, né, que veio de uma condição muito desfavorável, era o terceiro suplente. Depois você vem os estrangeiros, o Caleri nós trouxemos por empréstimo, por uma opção de compra de 3 milhões de dólares, que é ridículo até, diante do que ele representa hoje. Nós chegamos a ter propostas de mais de 10 milhões de dólares pelo Caleri, quando ele já tínhamos feito a opção de compra. Então imagina que negociação a gente fez. Aí tu tens o Wellington Rato, de um clube rebaixado. Né? O Alisson eu já falei, os estrangeiros, enfim. Tem Nestor, o Pablo Maia, tudo Cotia, né? Meninos que, quando nós chegamos lá, não jogavam. Todos os contratos renovados. Ou seja, a gente conseguiu fazer um time muito equilibrado, potencializando os jogadores da base, porque isso é o DNA do São Paulo, então tu tem que entender o clube que tu tá. Né? Nós chegamos a ter uma lista de Sul-Americana com 52% do elenco inscrito de Cotia. O São Paulo é muito a base, né? Então foi isso que fez. Historicamente é base. Foi isso que fez. Por isso que eu te digo, o Rafinha, quando entra nesse processo, tu imagina para um jogador... Mas tu também precisava de um lateral direito. Sim, não só o perfil, né? Mas a posição. Não, e ele é craque, né? Se tu olhar, ele brinca com a gente, se olhar o jogo que ele fez nas finais, marcando simplesmente o Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique não consegue jogar. Não é que o Bruno Henrique não consiga correr, o Bruno Henrique não consegue jogar. Ele encurtava... Acho que ele jogou mais ainda contra o Palmeiras, vou te dizer. Não, ele tem jogado de forma espetacular, por isso que nós renovamos com ele. Né? Ele ia se aposentar, né? Ele é o nosso capitão. Né? Assim, eu acho que o Rafinha traduz exatamente o perfil de atleta que o São Paulo começa a trazer desde que nós chegamos, e tu vais identificar que tem muitos parecidos. Né? A gente conseguiu trazer jogadores muito parecidos, sejam estrangeiros, sejam os de Cotia, quer dizer, a gente conseguiu, e isso não é mágica, a gente conseguiu criar um perfil de elenco em que todos são muito comprometidos com o nosso processo.